Copa do Mundo sempre entrega surpresa, mas também entrega muitas decepções. E nessa edição de 2026, algumas seleções chegaram com muita moral, elenco forte e status de favorita. Algumas seleções realmente, todo mundo pensava que elas iriam deitar e rolar nos seus grupos e passar com muita facilidade, mas dentro de campo deixaram muito a desejar. Hoje eu vou falar das seleções que mais decepcionaram até aqui, e algumas delas assim, até passaram de fase, mas com um ponto de observação aí para o mata-mata. Começando pelo Uruguai, pra mim essa foi a maior decepção de toda a primeira fase. Os caras só fizeram 2 pontos. A seleção uruguaia chegou com bons nomes, jogadores importantes atuando aí nas principais ligas da Europa, expectativa muito alta, mas simplesmente ela não correspondeu. O Uruguai parecia uma seleção, tava pra brigar forte, tava pra chegar ali dentro, nas primeiras posições dentro do seu grupo, mas dentro do campo mostrou pouco repertório, pouca criatividade e muita dificuldade para poder controlar os jogos. E quando você olha para o elenco, você espera intensidade, transição rápida e poder ofensivo. Marcação forte até teve, mas o que a gente viu foi uma seleção muito travada e previsível, que não conseguiu vencer uma única partida e caiu eliminada aí atrás do estreante Cabo Verde. Por isso o Uruguai abre a nossa lista como o caso mais alarmante de todos. E agora a gente precisa falar da Espanha. La Fúria não foi necessariamente um desastre em termos de tabela, mas o que decepcionou mesmo foi o futebol apresentado dentro de campo. A seleção da Espanha, que sempre entra com a obrigação de jogar bem, controlar a posse, criar chances e dominar o grupo, só que dessa vez, mesmo quando conseguiu o resultado, foi aquela vitória que não convenceu, sabe? A Espanha teve muita dificuldade para transformar a posse de bola em perigo real. Aquele famoso tic-tac deles virou um verdadeiro sonífero, assim, de dar sono mesmo às partidas. O time tocou bastante, girou a bola de um lado para o outro, mas faltou agressividade, faltou aquele jogador para decidir e mudar o ritmo de jogo. Pensávamos que seria Lamine Yamal, mas voltando de lesão, ele fez uma fase de grupo meio apagada. Nico Williams também poderia ser aquele jogador, mas também voltando de lesão, também foi mal. Então é aquela decepção diferente. Não caiu cedo no grupo, nem caiu, avançou, mas jogou de uma forma muito fria e abaixo do tamanho da camisa e da expectativa do público. Claro que a seleção de Portugal também entra nessa lista. Com o elenco que tem em mãos, era para passar por cima do grupo com toda a autoridade e até facilidade. Portugal tem qualidade em praticamente todos os setores. Tem uma defesa forte, um meio-campo técnico, tem pontas rápidas, jogadores que decidiram a Champions League, por exemplo. O trio Nuno Mendes, Vitinha e João Neves são atuais bicampeões da Champions League. Então mas o time simplesmente não corresponde como deveria, né? O time não dominou como se esperava e passou na fase de grupos em segundo lugar, atrás da desacreditada seleção da Colômbia. E aí vem um peso também em cima do Cristiano Ronaldo, porque sempre que Portugal joga, os olhos ficam sempre nele. E fica aquela sensação de que os jogadores ou querem ou não querem, ou gostam ou não gostam de jogar com o Cristiano Ronaldo. É algo muito estranho. A verdade é que Portugal avançou para o mata-mata e deixou aquela sensação de que, poxa, com esse time aí dava para poder fazer muito mais. E CR7 viu Messi avançar, destoar, né, ainda mais nessa disputa que existe aí entre Messi e CR7. Messi deu mais um passo muito largo em comparação aí ao desempenho do português em Copas do Mundo. A Bélgica é outro caso bem parecido. Não dá para dizer que foi um vexame completo, porque passou de fase, mas a campanha ligou um sinal de alerta. Pelo grupo que a Bélgica tinha e pelo elenco que possui, deveria ter dominado a sua chave com tranquilidade. O problema é que a seleção parece viver nesse dilema há anos. Tem bons nomes, tem aquele talento, mas não consegue se transformar em um time competitivo de verdade. Faltou intensidade, faltou imposição, passou, sim, mas passou de forma burocrática e sem a gente dizer assim, sem a gente pensar, poxa, a Bélgica é uma forte candidata aí a pelo menos a uma semifinal, a uma quartas de final, que diferente daquela seleção belga de 2018, que assustou muita gente, inclusive eliminou a seleção brasileira. E por último, a Croácia. A seleção croata assim, decepcionou na fase de grupos, porque é uma seleção que vem de 2 excelentes campanhas em 2018, chegou à final, 2022, chegou até a semifinal, e por sorte conseguiu reagir a tempo dentro do grupo para poder garantir a sua classificação em segundo lugar. É uma seleção que é acostumada a competir e a crescer em Copas, só que dessa vez iniciou de uma forma muito lenta, sem aquele brilho, levando uma goleada de 4-2 para a Inglaterra. Assim, faltou aquela força coletiva, né, que marcou as últimas edições aí, do país em Copas, que infelizmente veio à tona aí na última partida da fase de grupos. A Croácia tem uma camisa importante, sabe o que é jogar em um torneio curto e por isso conseguiu se classificar contra Panamá e Gana, né, ficando ali abaixo da Inglaterra dentro do grupo. Mas a primeira impressão foi ruim e o sinal de alerta está aceso e entra na lista, só que com um peso ali menor.
No fim das contas, todas essas seleções tinham um motivo de sobra para poder chegar com moral na Copa. Algumas pelo peso da camisa, outras pela qualidade absurda do elenco, e outras pela fase recente antes aí do torneio. Mas assim, a Copa do Mundo ela não tem esse negócio de nome, de tradição ou favoritismo. A gente vê muitas seleções aí ao longo da história que chegaram com uma pompa enorme, mas caíram precocemente. Porque quando a bola rola, meu amigo, não tem o que importa é o desempenho, o que importa é gol, é ganhar, enfim. E o que vem diferente disso vira cobrança da torcida e a mídia pega no pé mesmo. Então, essas seleções, Uruguai, Espanha, Portugal, Bélgica e Croácia, deixaram aquela sensação nítida de que, assim, podiam ter feito muito mais. Essa é a verdade. E agora, galera, eu quero saber de vocês. Qual dessas seleções mais está decepcionando até aqui na Copa? E qual delas você acha que ainda pode acordar e dar a volta por cima no mata-mata e garantir o favoritismo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer e se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até a próxima.